Caríssimos católicos apostólicos romanos, filhos da Igreja Católica, única religião fundada por nosso Senhor Jesus Cristo, Deus bendito e eterno. Hoje vamos falar sobre a masturbação como uma grave desordem moral. Por masturbação, se deve entender a excitação voluntária dos órgãos genitais, a fim de conseguir um prazer venéreo. Conferir no Catecismo da Igreja Católica, número 2352. A masturbação é pecado mortal. Todos devem evitar esse pecado gravíssimo. Os adolescentes, os jovens, as pessoas de meia idade e os idosos. Ninguém tem licença para cometer o pecado de masturbação. Isso mesmo, ninguém tem licença para cometer esse gravíssimo pecado que é o pecado de masturbação. Muitos namorados se masturbam durante o namoro e cometem pecado grave. Esse tipo de namoro não agrada a Deus e não tem a sua bênção, mas tem o apoio do demônio, tem o apoio de Satanás. Muitos namorados cometem masturbação com as mãos, se esfregando e com a boca, e cometem pecado mortal, pecado grave. O mesmo acontece entre pessoas casadas e pecam mortalmente. Muitos casais transformam o quarto num chiqueiro e a cama num lamaçal. Pensam que tudo é permitido. Estão completamente errados. O sexo, prezados católicos, é obra de Deus. Isso mesmo, o sexo é obra de Deus. Sendo obra de Deus, o sexo é por natureza bom, santo e sagrado. O sexo não é uma coisa má, vil e sórdida, isto é, imunda. O sexo torna-se mau e turvo somente quando é arrancado do marco divino da paternidade potencial e do matrimônio. Como eu falei, o sexo é obra de Deus. Sendo obra de Deus, o sexo é por natureza bom, santo e sagrado. O que muitos casais estão fazendo hoje, até os cavalos e as éguas, caso pudessem, se escandalizariam. É nojento, repugnante, vomitante. Esses casais não são felizes. Não são felizes porque vivem como porcos na lama do pecado, ofendem continuamente a Deus em seus leitos. Esses adolescentes e jovens, com olhos de peixe morto, de tanto se masturbarem, também não são felizes. Eles estão buscando a alegria no pecado, a liberdade na escravidão. Não são felizes porque vivem com o demônio na alma, longe do Criador. Quem não possui Deus vive nas trevas, na escuridão. Caríssimos católicos, é preciso obedecer a Deus e seguir com fidelidade os ensinamentos da Igreja Católica Apostólica Romana,
única igreja fundada por Jesus Cristo, e não seguir a bagunça do mundo, não seguir os conselhos perversos do mundo. Os mundanos fazem gracinha, zombam de Deus e da sua lei, zombam da doutrina católica, incentivam as pessoas de todas as idades a cometerem o terrível pecado de masturbação, fazem propaganda desse pecado, mas das mãos de Deus eles não escaparão. Na hora do juízo, após a morte, comparecerão diante de Deus para se explicarem e receberem o inferno como recompensa, como está na segunda carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 10, porquanto todos nós, solteiros, casados, adolescentes, jovens, idosos, teremos de comparecer manifestamente perante o tribunal de Cristo, a fim de que cada um receba a retribuição do que tiver feito durante a sua vida no corpo, seja para o bem, seja para o mal. Segunda carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 10. Os padres que dizem que a masturbação não é pecado mortal, também comparecerão diante de Deus para serem julgados e receberem o castigo merecido, porque a masturbação é pecado mortal e o padre não pode pregar as suas ideias erradas. O padre deve obedecer à Igreja Católica, o padre tem o dever de seguir a doutrina pura da Igreja Católica. Caríssimos católicos, nós católicos não podemos desprezar a santa doutrina católica. Devemos ser filhos obedientes da Santa Igreja. Não podemos inventar a nossa lei, não podemos inventar a nossa doutrina. Muitos católicos dizem: para mim, masturbação não é pecado. Então não são católicos, são galhos secos, galhos podres, água parada, rebeldes. Não são seguidores de Jesus Cristo, seguem o demônio, rei das trevas. O católico tem que obedecer à doutrina católica. O católico tem que inclinar a cabeça diante da doutrina católica. A Santa Igreja Católica Apostólica Romana orienta os seus fiéis sobre o pecado de masturbação. A Sagrada Congregação para a Educação Católica, orientações educativas sobre o amor humano, linhas gerais para uma educação sexual, do número 98 ao número 100, ensina. É finalidade de uma autêntica educação sexual favorecer um progresso contínuo no domínio dos impulsos, para se abrir no tempo oportuno a um amor verdadeiro e oblativo. Um problema particularmente complexo e delicado que se pode apresentar é o da masturbação, diz esse documento da Igreja Católica, e das suas repercussões no crescimento integral da pessoa. A masturbação, diz esse documento, conforme a doutrina católica, constitui uma grave desordem moral. Isso mesmo, a masturbação constitui uma grave desordem moral, principalmente porque é uso da faculdade sexual numa maneira que contradiz essencialmente a sua finalidade, não estando ao serviço do amor e da vida
conforme o plano de Deus. Um educador e conselheiro perspicaz deve esforçar-se por individuar as causas do desvio, para ajudar o adolescente a superar a imaturidade que está por baixo deste hábito, diz o documento. E ele ensina também, do ponto de vista educativo, é preciso lembrar que a masturbação e outras formas de autoerotismo são sintomas de problemas muito mais profundos, os quais provocam uma tensão sexual que o sujeito procura superar recorrendo a tal comportamento. Este fato exige também a necessidade de que a ação pedagógica seja orientada mais para as causas do que para a repressão direta do fenômeno. Mesmo tendo em consideração a gravidade objetiva da masturbação, use-se da cautela necessária da apreciação da responsabilidade subjetiva para ajudar o adolescente a sentir-se acolhido numa comunhão de caridade e arrancado da cela do próprio eu. O educador deverá, diz o documento, tirar todo o drama do fato da masturbação e não diminuir a sua estima e benevolência para com o sujeito. Deverá ajudá-lo a integrar-se socialmente, abrir-se e interessar-se pelos outros, para poder libertar-se desta forma de autoerotismo, encaminhando-se para o amor oblativo, próprio de uma afetividade madura. Ao mesmo tempo o estimulará a recorrer aos meios indicados pela ascese cristã, como sendo a oração e os sacramentos, e a empenhar-se nas obras de justiça e de caridade, ensina o documento da Igreja Católica Apostólica Romana, Sagrada Congregação para a Educação Católica, orientações educativas sobre o amor humano, linhas gerais para uma educação sexual, do número 98 ao número 100. Prezados católicos, é hoje frequente pôr em dúvida ou negar explicitamente a doutrina de sempre do magistério da Igreja, que considera a masturbação como grave desordem moral. Muitas pessoas gostam de ridicularizar, de negar essa doutrina católica, de zombar dela. Mas zombando ou não, essa doutrina é ensinada pela Igreja e é a doutrina verdadeira da Igreja Católica sobre a masturbação. Apoiando-se na psicologia ou na sociologia, há quem procure demonstrar que se trata de fenômeno normal da evolução sexual, sobretudo na juventude, e que, portanto, não se pode dar falta real e grave, senão na medida em que deliberadamente se procura o prazer. Ainda que em muitos casos se apresente o apoio das estatísticas, não se pode esquecer que os inquéritos sociológicos não fazem mais que registrar fatos, e os fatos não podem constituir critério para julgar da moralidade dos atos humanos, pois esse critério está apenas na lei moral objetiva. Estimados católicos, o ensino da Igreja Católica é claro, muito claro. A Congregação da Doutrina da Fé, Declaração Persona Humana, número 9, e o Catecismo da Igreja Católica, número 2319,
e 52 diz: apesar de certos argumentos de ordem biológica ou filosófica, de que por vezes se tem servido os teólogos, tanto o magistério da Igreja, de acordo com a tradição constante, como o senso moral dos fiéis, tem afirmado sem dúvida alguma que a masturbação é um ato intrínseco e gravemente desordenado. A razão principal é que o uso deliberado da faculdade sexual fora das relações conjugais normais contradiz essencialmente a sua finalidade, seja qual for o motivo que o determine, ensina o documento Declaração Persona Humana, número 9, e o Catecismo da Igreja Católica, número 2352. Caríssimos católicos, a masturbação é uma grave desordem moral. A Sagrada Congregação para a Doutrina da Fé, Declaração sobre alguns pontos da ética sexual, número 10, ensina: o homem, portanto, peca gravemente, peca mortalmente, não só quando as suas ações procedem do desprezo direto do amor de Deus e do próximo, mas também quando ele, consciente e livremente, faz a escolha de um objeto gravemente desordenado, seja qual for o motivo dessa sua eleição. Nessa escolha está incluído pelo mandamento divino: o homem aparta-se de Deus e perde a caridade, ensina o documento A Sagrada Congregação para a Doutrina da Fé, Declaração sobre alguns pontos da ética sexual, número 10. E o católico tem que obedecer esses documentos. O católico tem que obedecer aquilo que a Igreja Católica ensina, senão não é católico. É um galho seco, é um galho podre, é uma água parada. O católico tem que abaixar a cabeça diante dos ensinamentos da Igreja Católica. Caríssimos católicos, a Sagrada Congregação para a Doutrina da Fé, Declaração sobre alguns pontos da ética sexual, agora no número 12, ensina os meios para o católico levar uma vida casta, uma vida pura. Diz o documento: na linha destes convites, os fiéis também hoje, e mesmo mais do que nunca, devem empregar os meios que a Igreja sempre recomendou para levar uma vida casta: a disciplina dos sentidos e da mente, a vigilância e a prudência para evitar as ocasiões de quedas, a guarda do pudor, a moderação nas diversões, as ocupações sãs, o recurso frequente à oração e aos sacramentos da penitência, isto é, da confissão e da Eucaristia. Os jovens, sobretudo, devem ter o cuidado de fomentar a sua devoção à Imaculada Mãe de Deus e propor-se como modelo a vida dos santos e daqueles outros fiéis cristãos, particularmente dos jovens que se distinguiram na prática da virtude da castidade. Importa, em particular, que todos tenham um conceito elevado da virtude da castidade, da sua beleza e da sua força de irradiação. É uma virtude que enobrece o ser humano e que capacita para um amor verdadeiro, desinteressado, generoso e respeitoso para com todos, ensina o documento da Igreja Católica, Sagrada Congregação para a Doutrina da Fé, Declaração sobre alguns pontos da ética sexual, número 12. O católico de todas as idades,
adolescente, jovem, meia-idade e idoso deve obedecer aos ensinamentos da Igreja Católica Apostólica Romana. Não deve dar importância para as críticas, zombarias dos mundanos. O católico deve evitar o pecado mortal e viver na graça de Deus. Aquele que morre na graça de Deus, com a graça santificante na alma, irá para o céu. Mesmo passando pelo purgatório, irá para o céu. Quem morre em pecado mortal, irá para o inferno para sempre. Quem morre em pecado mortal, não passa no purgatório, claro que não. Mas vai direto, de ponta cabeça, para o inferno. Quem morre em pecado mortal, cai direto no inferno, como ensina o Papa Bento XII.